Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração do Evangelho de Cristo. Ministração que vai nos fortalecer, fazer-nos crescer e saber quem é o nosso Deus, que posição nós estamos com Ele, né? Na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Então, meus amados, sejam bem-vindos a esta sala espiritual em Cristo. Aonde estiver uma ou mais pessoas reunidas na palavra dele, essa é a igreja de Cristo. Aonde ele está ministrando o Evangelho na sua mente. E você tem que fazer uso desse Evangelho, dessa ministração, para crescimento na sua vida espiritual em graça. Amém, meus amados? Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo para que outras pessoas venham alcançar esse vídeo, porque assim tanto o Facebook, tanto o YouTube vai entender que outras pessoas precisam ser alcançadas por esta palavra, uma palavra pura, verdadeira, sem braganha. Então, meus amados, chegou este momento. Então, senta aí no seu sofá, talvez você já tomando seu cafezinho da noite, né? Mas que juntos nós vamos se alimentar da palavra, alimentar o nosso espírito com esta palavra, amém? Então, meus amados, o tema de hoje é a paralisia do medo e a ousadia da graça. Eu vou repetir. A paralisia do medo e a ousadia da graça. Então, meus amados, é muito bom que nós vivemos um evangelho sem medo. E para nós viver um evangelho sem medo, é necessário que nós conhecemos o nosso Deus, a quem nós pertencemos. Amém, meus amados? Então, e para isso, nós vamos começar a nossa homilia. Abra o seu Evangelho e a sua mente. O Evangelho de 2 Timóteo. Abra aí para nós dar início na nossa homilia. Segundo Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. E assim disse Paulo, escrevendo a Timóteo, né, o seu braço direito, e assim digo eu a nossa igreja cristã que vive em Cristo, em espírito e em verdade. Eu daqui, você daí, eu sou um ponto, você é outro ponto, e juntos nós somos a igreja de Cristo. E para a igreja de Cristo está escrito assim: porque Deus não tem dado espírito de covardia. O que é covardia? Espírito de medo, né? Não tem nos dado espírito de covardia, mas poder, de amor e de moderação. Então, meus amados, precisamos, para nós podermos enfrentar o mal, precisamos que nós conheçamos onde ele está, né? E o medo, ele não é uma coisa física. O medo, ele não é uma verdade. O medo é uma coisa que atinge a nossa mente. O medo ele não está daqui para frente, ele não está aqui fora, o medo está aqui dentro. Então é preciso nós expulsar esse medo de dentro de nós, para que assim nós venhamos ter coragem de avançar para aquilo que traz benefitoria para nossas vidas.
aquilo que o medo jamais trouxe e jamais trará. Amém, meus amados? O medo, meus amados, ele, como eu já falei, ele não é físico, ele é abstrato. Então o medo, ele só existe na nossa mente. Quando nós damos o quê? Lugar para ele. Aí ele vira um bicho grande. O medo, pelo medo, a pessoa já morreu. Até, por exemplo, você vê nesses jornais de televisões por aí, todos os dias, mulher que teve medo, esposa que teve medo de denunciar o seu marido pelas suas agressões, acabou perdendo a sua vida. Empresários que tinham empresas e deixou o medo entrar na sua mente, perdeu a sua empresa e não teve coragem de se reerguer novamente, porque o medo foi maior do que aquilo que estava dentro dele. Pelo menos ele achou assim, né? Ele se achou, ele deixou se achar aquele medo se fazer mais grande do que o próprio Deus que estava dentro dele. Então, meus amados, nós não podemos ter medo, né? O medo, ele faz o homem brochar na cama. É o medo que faz. Ele tem medo de dar conta do recado na cama, deixou o medo entrar e o homem acaba brochando. O medo, ele tem medo de andar de avião, porque tem medo que o avião caia. O medo, o homem que tem dinheiro, ele tem medo de comprar um carro porque o ladrão vem e rouba. O pobre, ele tem medo de andar de ônibus, com medo do ladrão entre no ônibus e faça um assalto também dentro do ônibus. Então, meus amados, nós não podemos viver desta maneira. Quando nós sabemos que temos um Deus dentro de nós. Eu sei que cada um acha que tem uma fé diferente. Para mim, eu não acho isso. O que eu tenho certeza é que Deus nos deu uma fé dom para cada um, numa só medida para cada um de nós. E é preciso, se nós não pôr esse dom da fé para funcionar, o medo vai funcionar antes que ela, com mais poder que ela. Então, meus amados, nós não temos outro caminho, outra opção, senão expulsar esse medo que tem só aqui dentro da nossa mente. Ele não está lá fora, está aqui dentro da nossa mente. Nós deixamos esse medo fazer ninho dentro de nós e assim anular a nossa coragem, a nossa fé, anular o conhecimento que nós temos em Deus. Porque eu sei que tem muitas pessoas que vivem essa graça que eu vivo, por exemplo. A graça que eu vivo é uma graça que não tem ninguém maior do que Deus, esse Deus que está dentro de mim. Não tem ninguém. Eu por onde eu ando por aí, inclusive, né, dentro da minha própria família, eu vejo isso, né? Pessoas que se dizem cristão, pessoas até que confessam que ela é uma filha de Deus, é um filho de Deus, tem Deus dentro dela, mas na hora de pôr a sua fé na prática, a pessoa não tem coragem, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, e por esse exemplo você tira as outras coisas. A pessoa comprou um carro. Antes de sair da loja, ela já procura o quê? Um seguro. Com medo que o ladrão roube. Mas ela não sabe que Deus está dentro dela. Se o ladrão roubar aquele carro dela, Deus também é roubado. Porque ele está dentro dela.
É Ele que domina ele. É Ele que domina tudo de nós. É esse Deus que temos dentro de nós. Agora há pouco mesmo eu estava lendo na internet, por exemplo, nós somos comparados, o ser humano, somos comparados como um navio, numa comparação como um navio, num paralelo como um navio, né? Por que eu estou fazendo esse paralelo com um navio? Porque na realidade, o leme de um navio, ele é comparado na realidade, ele é comparado com a nossa mente. Então, eu aproveito e faço o serviço completo. Nós somos comparados como um navio. Temos um corpo, que é um navio. Temos uma saúde, que é a força dos motores. Então, um navio com o motor quebrado, ele não anda. Nós, sem a saúde que Deus nos dá, nós também não andamos, não trabalhamos, não temos condições para nada. Nós temos uma mente que é o leme do navio, desse navio, aonde guia o leme. Alguns até podem entender como timão. Timão e leme é praticamente a mesma coisa, porque o leme ele está embaixo da água e o timão está no controle, né? É o controle daquele leme. E nós somos igualzinho. Nós temos um leme que é a nossa mente. É a nossa mente que nos leva para onde nós queremos ir. Para onde nós pensamos e a nossa mente acompanha. Mas esse leme que é a nossa mente, ele não pode andar à deriva. Tem que ter um rumo certo. Senão ele não chega no seu local certo. E esse navio, ele precisa de quê também? Ele precisa de uma âncora. E essa âncora é o Evangelho de Cristo que está na nossa mente. Cristo ministrando na nossa mente. A nossa mente vai para onde nós quer. Cristo ministra essa direção sem nos deixar errar. Porque Deus, nem nós vemos aqui no versículo 7, né? Porque Deus nunca nos deu espírito de covardia. Deus nunca disse para ninguém para não ir e nem voltar, não parar, não. Deus sempre disse: segue em frente, eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Então Deus sempre tem nos encorajado para que nós guie esse leme, guie esse navio com o leme que é o Evangelho de Cristo, nossa mente. Que o Evangelho de Cristo está na nossa mente, né? E a nossa mente mira para onde nós queremos ir. E para onde nós queremos ir com o leme apontado, não tem como errar. Porque Deus está dentro de nós. E Ele vai nos dando essa direção. E o Evangelho, nós precisamos de uma âncora para ancore tudo isto no Evangelho de Cristo. Porque sem esse Evangelho que está na nossa mente, nós também não podemos ir para, nós andamos à deriva, à deriva, né? Me permita eu contar sobre um postado que eu vi no Kauai hoje, né? Eu até conheço essa pessoa que postou lá. A pessoa postou lá no Kauai a seguinte mensagem, né? Toda vez que você... aliás, ele postou a seguinte mensagem: não saia de casa, nunca saia de casa, sem dizer, Deus me acompanhe. Aí eu vi aquilo lá e o raciocínio na hora capturou. O raciocínio, a minha mente, Cristo ministrou o Evangelho na hora na minha mente parece que eu estava ouvindo a voz de Cristo, né? Ó, esse Deus aí não é o seu. Não é o seu Deus. Porque, meus amados, aí a mensagem, o pensamento já começou a funcionar.
Se Deus é, além de Deus Todo-Poderoso, soberano de todas as coisas, Ele é o nosso Pai. Como Pai, como é que você, como eu e como você, podemos pegar o nosso filho pela mão, vamos, filho, ali na padaria comprar pão, e nós não cuidamos dele? É necessário que a criança diga: pai, cuida de mim, ou a mãe, né? A mãe, cuida de mim. É isso, meus amados, que tem que acontecer. Que o filho peça para o pai ou a mãe que está com ele cuidar dele, sendo que na própria escritura, na própria evangelho aqui, diz que a mãe pode esquecer o seu filho no útero, mas Deus não esquecerá de nós. E como que eu tenho um Deus que quando eu saio da minha casa eu tenho que dizer: Deus me acompanhe? Como? Deus cuida de mim. Se Ele, além de Deus, Ele é meu Pai. É lógico que esse Deus vai cuidar de você, meus amados. Não precisa eu pedir, não precisa você pedir, porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Como eu acabei de falar, se a mãe pode esquecer, olha a comparação, se a mãe pode esquecer seu filho no ventre, e Deus não esquece o seu filho, como que eu tenho que levantar de manhã e dizer: Deus cuida de mim, Deus me acompanha? O máximo que eu posso dizer é agradecer: Deus, obrigado por mais esse dia de vida. Deus, obrigado pelo pão de cada dia que você tem posto na minha mesa. Deus, obrigado pelo teu evangelho imprimido na minha mente. Deus, obrigado pelo o pão na minha mesa e na mesa dos meus filhos. Deus, obrigado pela minha saúde e pela saúde dos meus entes queridos. É o máximo que eu tenho que fazer. Agora, falar para Deus cuidar de mim, eu, como filho, como criança, recomendando ao Pai, meus amados. E na hora que eu vi aquele post lá no Kauai, a mente funcionou na hora, porque a mente do cristão é assim. Quando a mente de um cristão verdadeiro detecta algo errado, aquilo na hora detecta. Quando os olhos veem algo errado, na hora nossa mente detecta. Não está certo não. Esse Deus aí não é o teu não. Esse foi o pensamento que me veio na hora. Está vendo? Esse Deus não é o teu. O teu Deus é o teu Pai, que cuida de você 24 horas por dia. Não precisa que você peça para cuidar de você. Eu cuido de você. Não precisa você andar me pedindo, me recomendando. Porque se eu faço, por exemplo, é que o meu filho já é de maior, né? Mas se eu tenho um filho pequeno, né? E meu filho fica fazendo recomendação para mim, ele está me chamando de quê? De irresponsável. De irresponsável. Então, meus amados, é isso que o cristão ele tem que andar no Evangelho de Cristo, na confiança que Deus está com ela e que Deus cuida dela sem ela pedir. Não precisa ficar pedindo, porque se você pede para Deus para cuidar de você, você está chamando Deus de irresponsável, porque Ele é Pai, Ele não é padrasto. Para eu cuidar, para mim cuidar do filho do meu vizinho, ele tem que pedir para mim. Mas para mim cuidar do meu filho tem que pedir para mim? Que pai sou eu? Que responsabilidade é essa minha? Então, meus amados, são algumas coisas que nós vivemos nesse Evangelho de Cristo, que o crente vivendo na lei, ele nunca vai. E o que é isso que eu vejo? Isso que é uma blasfema contra Deus. Uma blasfema. Você fica chamando esse tipo
tipo de oração que o crente diz, né? Deus cuida de mim, Deus me acompanha, é um tipo de oração chamando Deus de responsável. Porque Deus, como Pai, é a obrigação dele cuidar de mim. Eu sou filho. Anda comigo, ele anda comigo. Então quem vai cuidar de mim? Ele. Não precisa ficar pedindo. Então isso é um fato. Isso é um fato que todo cristão tem que ter, tem que viver isso. Mas tem um outro fato que acho que pouco cristão vive. Eu acabei de falar, eu estava falando nele e pulei esse assunto, né? Nós estávamos falando de carro, né? Pessoas que compram carro e vão, antes de pegar o carro na loja, vão logo numa seguradora. Por quê? Tem medo. Não confia naquilo, no Deus que anda com ela. Ela não vê, ela não consegue enxergar que se ele for roubado, Deus é roubado também, porque Deus estava com ele. Por isso, meus amados, por esse pouco tempo, que eu posso dizer, dentro de, acho que 4 anos, que eu conheço essa graça, comecei a conhecer, e cada dia eu vou conhecendo mais. Mas desde o início, que eu comecei a ler esse evangelho e entender o que é viver, o que é ter fé, viver na graça e ter fé, é confiar que Deus te guarda em todas as situações. Então, durante esse tempo, no início, quando eu conheci essa graça, eu comprei uma caminhonete usada, né? E quando eu fui buscar na mão do dono, que eu comprei, como eu fiquei devendo 3 cheques para ele, eu digo, eu não vou vacilar, eu tenho que assumir uma responsabilidade. Eu vou andar com essa caminhonete, mas a caminhonete está no nome do antigo dono. Então o que é que eu combinei com ele? Ó, já que você paga seguro, eu vou pagar seguro enquanto ela estiver no teu nome. Então o seguro vai ficar no seu próprio nome. A partir que ela estiver no meu nome, não terá mais seguro, porque Deus é o meu seguro. E fiquei com essa caminhonete há 3 anos. Andei até no Rio de Janeiro, que o povo faz o maior bicho, tem ladrão para tudo quanto é canto, é linha vermelha, linha amarela, linha de tudo quanto é cor. Eu digo, eu vou. Se na entrada eles estiverem trocando tiro, eles param para me passar. Quando eu passar, eles voltam a trocar tiro de novo. Aí passou o tempo, vendi a caminhonete, eu comprei um Onix também, tinha seguro. Primeira coisa que eu falei, ó, corta o seguro. Pode dar baixa no seguro. O meu seguro é Deus. Ele anda comigo. Se eu for roubado, ele é também. Eu vou dar dinheiro para vagabundo, meus amados. Quem tem um Deus que eu tenho, vou dar dinheiro para vagabundo. Se eu tenho um Deus que me guarda 24 horas por dia, um Deus que dorme comigo, levanta comigo, trabalha comigo, eu vou me preocupar com o ladrão? Eu vou me preocupar? Eu entro e saio com esse carro sem seguro em qualquer lugar. É lógico que eu não vou desafiar Deus, vai lá na rua, eu quero ver quem... Não, isso também é um desafio. Mas se eu necessito sair com ele, eu saio despreocupado, porque eu sei que Deus está comigo. Então, só que essa fé, eu sei que nem todos têm. Nem eu vou querer que todos tenham. Mas essa é a fé genuína de quem vive em Cristo Jesus. De quem vive o Evangelho de Cristo. Esta é a fé. Bem, vamos para nós continuar aqui. Abra a sua Bíblia, né, em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 6 e 7. Versículo 6. E porque vós sois
Filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu queria que você entendesse isso aqui, porque segundo as pessoas que vivem de religião, né, em todas elas religiosas, leia-se aqui Gálatas, foi Paulo que escreveu. E quando a gente fala que nós não somos filhos, aí eles dizem, olha, mas como não somos filhos? O próprio Paulo, que pregava a graça, ele disse que nós somos herdeiros. Não, meus amados, isso aqui não foi escrito nesta madrugada. Isso aqui foi escrito no ano 53. No ano 53, eles, Paulo e todo aquele povo que vivia naquela geração, eles estavam ainda esperando tomar posse das promessas de Deus, que a promessa era depois da volta de Jesus de Nazaré, que aconteceu no ano 70. Então, eles sim, então isso aqui foi escrito para eles e não para nós hoje. Nós não somos herdeiros de Deus. Nós somos proprietários das bênçãos de Deus. Porque herdeiro é quando o dono da bênção está vivo. Meu filho é herdeiro desta casa. Ele pode até usufruir de alguma coisa desta casa, como usufrui. Não é necessário dizer em que, mas ele usufrui a cada mês desta casa. Então eu dei esse direito a ele, né? Eu dou esse direito a ele dele usufruir a cada mês de algo desta casa. Então, por eu dar esse direito, ele já usufrui disso aqui. Mas ele não é dono, ele não pode vender. Ele pode morar. Se ele precisar de uma morada, dizer, pai, eu preciso de uma casa para morar, ele vem morar aqui numa casa que eu tenho aqui embaixo. Pode morar. Mas vender não pode. Por quê? Porque ele é apenas um herdeiro. Mas quando eu morrer, ele continua sendo herdeiro desta casa? Não, ele vira proprietário automaticamente. Ele vira proprietário. E o que foi que aconteceu? Com quem estavam as bênçãos de Deus? Deus que criou os céus e a terra, ele tinha essas bênçãos, tinha essas promessas para o seu povo, para dar àqueles escolhidos. Como Deus ele é Espírito, ele se fez carne, arrumou um corpo de carne e passou. É para isso, meus amados, que eu chamo a atenção de você entender o que é ser um cristão, o que é andar no Evangelho de Cristo. Então Deus, como Espírito, ele não podia distribuir soltando o documento para cada pessoa. O que é que Deus fez? Se revestiu de carne, passou todos os seus direitos de promessas, de bênção para aquele corpo que estava revestido. E aquele corpo, ele teve que morrer para nós tomar posse, nós deixarmos de ser herdeiro e ser proprietário. Aquele corpo morreu. Sendo assim, nós tomamos posse, não somos mais herdeiro. Se eu falar para você que eu sou um herdeiro, eu estou dizendo o que com essas palavras? Jesus volta e tu vai morrer de novo, porque eu sou um herdeiro. E para mim tomar posse dessa herança, tu tem que morrer de novo. Mas ele não vai fazer isso, porque para o homem que Jesus era carne, osso como nós,
Nós só podemos morrer uma vez. E isso aconteceu. Morreu para que nós tomássemos posse das bênçãos de Deus. Aí fica um povo religioso dizendo que eu sou herdeiro e canta como herdeiro, a fé é de herdeiro. Se a tua fé é de herdeiro, é por isso que tu é roubado em cada esquina por aí, porque você não vive o reino de Deus. Como herdeiro nós não vivemos o reino, nós só vivemos esse reino de Deus se nós vivemos aqui como proprietário. Aí por onde nós formos, a herança é nossa, está conosco, está em nossa propriedade, está em nosso nome. Tanto em nosso nome, ninguém pode roubar. Você está me entendendo, meus amados? É por isso que todos os domingos, todas as quarta-feiras, eu estou aqui para levar essas pessoas que têm um sonho de ser um cristão, uma cristã legítima, tomar posse, ela tem esse sonho de tomar posse das bênçãos de Deus. E como essa pessoa que diz ser cristã, mas não conhece o Evangelho de Cristo, ela vai batendo em porta que se oferece bênção. Chega lá, ela é roubada, porque ela vai atrás de uma bênção, e chega, se vai lá vacilar, ela volta até sem a carteira. Ela não entende que ela já é proprietária, ela tem que tomar posse. Então, meu amado, minha amada, tome posse da sua herança, porque eu já tomei posse da minha. Eu já vivo esse reino de Deus. Enquanto os religiosos confessam que quando morrer, vão viver no reino de Deus. Mas o Evangelho diz o contrário. Você tem que viver o reino de Deus em vida. Se não for para mim viver esse reino em vida, depois da morte não me serve mais. Abra sua. Vai lá, Gálatas, nós estamos no Gálatas 4, Gálatas 5. Adianta só um pouquinho, aqui está na mesma página, né? Gálatas 5, 6 e 7. Gálatas capítulo 5, versículos 6 e 7. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, Cristo Jesus, há uma palavra que boa para você raciocinar, Cristo Jesus. Cristo é o Espírito, Jesus é o corpo. Então você precisa saber, você precisa conhecer o poder do Cristo, do Espírito e o poder do corpo. Então, como está aqui, Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, né? Nem em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que era os judeus tinha essa briga contra os gentios, né? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, por exemplo, eu vou colocar de novo nesse versículo. Eu não conhecia igreja nenhuma. Segundo os costumes, eu era um católico. Mas não existe católico se você não segue o catolicismo. Você não toma hóstia, não vai na missa todos os domingos. Isso não é católico. Católico é aquele que vai na missa todos os domingos, toma da hóstia, se confessa ao padre. Então eu nunca fiz isso. Então eu não me considero ter sido um católico. Eu sempre fui um cristão, porque na cruz ele me fez cristão. E eu corria bem, eu vivia livre, eu
ia para os forró, eu bebia minhas bebidas, com controle, é lógico. Sempre bebi, mas com controle. Ia, gostava de um forrozinho. Mas entrei para uma religião. Na religião me prenderam lá. Aí disseram que eu não podia mais beber. Disseram que eu não podia mais dançar. Disseram que eu não podia mais jogar. E foram pondo limite na minha vida. Por quê? Eu deixei eles tomar conta da minha mente. Uma mente que era só minha e Cristo. Eu tinha liberdade. Ia e vinha. Ninguém nunca me dizia que eu ia para o inferno. Por quê? Eu tinha essa liberdade. Mas entrei numa religião. Se eu não desse o dízimo, ia para o inferno. Se eu não jejuasse, eu não gostava das coisas de Deus. Porque eles acham que jejum é coisa de Deus. Jejum é coisa da carne. Quem fica com fome não é o espírito, é a carne. Então jejum é coisa carnal. E nós precisamos, meus amados, viver em espírito. Então no momento que você que se achava um católico, mas não ia na igreja, você era um cristão. Você negou essa paternidade de cristão para ser o quê? Um religioso. Um religioso. Passou a frequentar a igreja. Tomaram conta da sua mente. Fala tudo que você tem que fazer, por onde você tem que andar. E roubando o seu dinheiro a cada mês. Todos os meses será roubado. Dentro de uma chamada igreja, aonde se proporam apresentar Deus para você. Apresentar o quê? Eu não conhecia nada de Satanás. E de vez em quando a coisa, um lado ou outro, se viria, ou se ouvia falar essa palavra. Mas entrei dentro de uma igreja, em vez de me fazer conhecer Deus, me fizeram conhecer quem? Satanás. Impuseram medo, o que nós estamos pregando hoje. O medo, impuseram medo dentro da minha mente. E esse medo me dominou. Eu não posso deixar de dar dízimo, porque o medo dizia, tu vai para o inferno se você não deixar de dar o dízimo. Eu não podia, eu tinha que fazer jejum toda semana, porque o medo que eles puseram dentro de mim dizia que eu ia para o inferno se eu não fizesse jejum. Puseram o medo dentro de mim que se eu não batizasse nas águas eu também ia para o inferno. E esse medo me dominou por 31 anos. Mas Cristo me libertou, me mostrando as verdades do Evangelho. Que Ele é meu Pai, Ele é meu Pai e que cuida de mim independente de nada. Além de ser Deus, Ele é meu Pai. E que cuida de mim independente de nada. Sem nenhuma exigência. Não preciso fazer nada. Porque tudo Ele já fez por mim. Tudo aquilo que eu teria que fazer, segundo a lei, Ele fez por mim para que eu não fizesse. E os religiosos, por não entender o Evangelho de Cristo, fica aí, com medo dentro da mente, a mente cheia de medo, e vive na mão de um homem, dizendo que ele é o intercessor dela. Quando ela tem um homem por seu intercessor, ela renega o Espírito Santo que está nela. Aí ela nunca mais, ela passa a ter o entendimento de Deus. Por isso ela não se afasta de Deus, como não tem como nos se afastar de Deus. Não existe possibilidade de nos se afastar de Deus. Mas nós se afastamos, o homem faz nos afastar do conhecimento de Deus. E é o que tem acontecido. Eu fiquei 31 anos afastado do conhecimento de Deus. Passei a conhecer Satanás, que eu não conhecia. E é isso que acontece dentro das chamadas igrejas. A igreja não conhece Deus, não tem conhecimento nenhum de Deus, mas tem conhecimento de sobra de Satanás.
Mas mesmo com esse conhecimento de sobra de Satanás, não impede que o marido seja um cachaceiro, não impede do filho estar nas drogas, não impede da filha ser um sapatão, não impede do filho virar viado, mesmo elas conhecendo tudo de Satanás. Mas quando nós conhecemos Deus, Ele mostra que beber é coisa da carne, sapatão é coisa da carne, viado é coisa da carne. Não tem nada de Satanás, porque temos uma carne descontrolada, sem cabresto. É isso que o Evangelho nos mostra, o conhecimento de Deus nos mostra, com esse poder. E esse poder nos liberta do medo. Você não pode ter medo. Não pode ter medo do que pode fazer o homem. Você não pode ter medo se Lula vai ser candidato de novo e vai ganhar. Você não pode ter medo. Você tem que conhecer que você tem um Deus dentro de você. E o que tiver de ser feito, Ele vai fazer. Amém, meus amados? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignores a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, quer dizer, entenda aqui, o que o Evangelho está nos mostrando aqui. Quem foi que passou por tribulação? Eles aqui, ó. Eles passaram por a tribulação que a igreja espera passar. Mas, porque eles trazem essa palavra para o dia de hoje. Isso aqui foi escrito no ano 56. Então, eles estavam passando por tribulação. Não fazer a igreja, ponhando medo na igreja, na mente da igreja, para a igreja ficar nessa esperança errônea de passar por uma grande tribulação, que aqui está escrito, foi eles que passaram, não nós. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Acima das nossas forças. A ponto de desesperamos até a própria vida. Desesperamos até da nossa própria vida. Essa foi a tribulação. Essa era a tribulação da Bíblia, a tribulação que a Bíblia nos mostra. É essa tribulação que eles viveram naquela época, nas vésperas da volta de Jesus, como ele falou nas suas profecias. E não trazer para o dia de hoje. Ponhar esse medo na mente da cabeça da igreja, e a igreja ficar com esse medo esperando essa tribulação. Quem se salvará dessa tribulação? Você precisa se libertar desse medo, meus amados. Esperando as nossas próprias vidas. 9, versículo 9. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, todos os apóstolos, com exceção o apóstolo João, todos foram mortos. Então, quem passou por tribulação? A igreja que está esperando? Ou foi eles aqui que passou pela grande tribulação? Foi eles aqui que passaram por essa tribulação. E não nós hoje. Meus amados, vamos se libertar desse medo que puseram na sua cabeça. Não existe inferno, não existe Satanás. Tudo isso só está na sua mente. E é preciso que você esgote isso da sua mente. E viva essa vida grandiosa que Deus te deu. Não basta Ele ter te dado uma vida grandiosa, Ele está em você. Por que mais ter medo?
nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Não confiemos em nós. Se você me permite eu falar aqui, contar mais uma história, para mim é história, né? Mas pode ser verdade, conhecendo um pouco, eu conheço muito pouco judeu, né? Como eu trabalho na rua, eu tenho de muitos escritórios que os donos são judeus. Meus amados, todo evangélico, por isso que os evangélicos correm atrás do judeu, querem se vestir que nem judeu, querem usar tudo de judeu, porque o judeu é um povo abençoado financeiramente. Então, o sistema religioso, eles confundem isso aqui, o que é bênção espiritual, o que é bênção financeira, o que faz o judeu ser próspero. Você não vê um judeu mendigando, meus amados. Você não vê os judeus mendigando. Mas os judeus, eles têm uma fama de ser um povo corajoso, ser um povo que não teme a nada. A confiança dele é inabalável. Então é isso que se torna os judeus prósperos. Não é porque eles têm Deus que os judeus foram condenados. Os judeus foram condenados. É só você ler a história. Os judeus foram condenados. Então não é por isso que eles podem representar Deus. É porque os judeus são corajosos, não temem. Conta-se, eu vou contar a história, permita só, nós temos poucas coisas aqui para ler. Dizem que, não sei se isso é apenas uma história ou é fato real, eu creio até que seja fato real, porque os judeus são um povo rígido com os filhos, né? São muito rígidos, e isso é verdade. Então diz que os judeus tinham um moleque que tinha um filho, né? E sempre falou para o filho: filho, você nunca crê em ninguém. Você creia somente em Deus. Filho, você não creia nem em homem nenhum, você não creia nem no seu pai. Você não creia. E ele sempre foi pondo isso na cabeça, o judeu põe isso na cabeça do filho. Olha, você não creia nem no seu pai, creia somente em Deus. E ele criou o filho assim. E um dia ele foi fazer o teste do menino. Aí tinha um muro alto, pôs o menino lá em cima, sobe aí, filho. Ele subiu, muro alto, e ele ficou lá. Pula, filho. Não, pai. Pula, seu pai está aqui, ó. Seu pai não vai deixar você cair, não. Pôs um colchão, né, por segurança. Ele fez a coisa tudo direitinho. Pôs um colchão e disse: pula, filho. Não, pai. Eu não posso me machucar. Pula, filho, eu estou aqui. Eu sou seu pai. E o filho pulou. Quando o filho pulou, ele saiu de lado. E o filho caiu, se esbagaçou lá em cima do colchão. Eu não falei para você não confiar em homem? Eu não falei para você confiar só em Deus? É isso, meus amados, que eu quero pôr na sua mente nessa noite. Não confie em homem com nome de pastor, querendo ser intermediário entre você e Deus. Entre você e Deus, teu intermediário é o Cristo Jesus. O Espírito Santo que está em você. E você tem que fazer isso funcionar. Através da sua fé, através da sua coragem, não com medo. Porque todo religioso é medroso. Religioso é medroso. É por isso, meus amados, eu vou voltar um pouquinho atrás. Quase todo religioso, né? É por isso que você vê algum destaque em algum religioso que se dá bem na vida. Aí aquele que não entende da palavra, do Evangelho de Cristo, diz: ó, aquele homem é de Deus mesmo, olha como ele tem um carro importado, uma casarona, uma mansão, tem um barco na praia. Não, é que ele é corajoso. Ele se destacou dos outros porque ele é corajoso. Ele não tem medo de perder. Você vê, temos uma outra história que eu acho não, é verdadeira. Santos Dumont tentou fazer um avião por 14 vezes, por isso chamou 14 bis.
porque ele tentou 14 vezes. Fez, perdeu, e cada isso tinha investimento, ele investiu naquilo lá. Ele investiu naquilo. Mas como, porque não deu certo, ele não ficou com medo. Não, eu vou conseguir. E conseguiu. Agora, só, o que não é o que nós vemos na maioria do povo, tanto ser crente como católico. Você pode ver, faça uma pesquisa, se você conhece alguém que é bem de vida, faça uma pesquisa, como que é a vida daquele homem que é bem de vida, se ele é um cara medroso, ou se é um cara persistente naquilo que ele tenta fazer. É um cara persistente, ele não é medroso. E é isso que destaca. É a pessoa que não tem medo. Amém, meus amados? E nós vamos ver uma história aqui de um homem que era corajoso, confiava em Deus ali, por a sua coragem, pela sua fé que ele tinha em Deus, ele sempre vencia. Ele tinha um título e ele se valia daquele título que ele tinha pela sua fé e pela sua coragem. No dia que ele tremeu na base, lhe tiraram o título e ele quase que foi morto. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías 40, do versículo 17 ao 25. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Todas as nações perante Deus é coisa que não é nada. Eles as consideram menos do que nada, como um vácuo. 18. Com quem comparaste a Deus? Ele fez a pergunta, o profeta Isaías, Deus falando pelo profeta Isaías. Com quem comparaste a Deus? Se fosse nos dias de hoje, como um copo de suco, dizendo que era o sangue dele, um pedaço de pão. Essa é a comparação que nós vemos dentro do sistema religioso. Comparando Deus com um pedaço de pão, com um copo de suco. Comparando Deus com uma vassoura, um pedaço de tijolo, com uma caneta, com a fita amarrada no braço, uma cruz pendurada no pescoço. São essas as comparações que nós vemos hoje. Com todo esse conhecimento que nós temos do Evangelho, ainda nós vemos essas pessoas comparando Deus com isto. É uma vergonha. Vamos ler mais aqui. Comparaste a Deus. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele. 19. O artifício funde a imagem e o ourive a cobre de ouro e de cadeias de prata se forja para ela, para a imagem, né? 20. O sacerdote idolatra. O sacerdote idolatra, os padres, né? Que idolatram a imagem. Mas não pense que essa idolatria só está dentro do sistema católico. O pior está dentro das igrejas evangélicas. Porque o católico, ele adora essas imagens, uma imagem que não tem poder nenhum. Está lá, não fala, não assovia, não faz nada. O evangélico idolatra o pastor. Idolatra a irmã, profetiza.
o presbítero. É isso. É aí que está o perigo. Maior do que o católico que adora uma imagem, que não pode fazer mais, não pode fazer nada. Idolatra, escolhe madeira e se corrompe e busca um artifício perito, né, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. 21. Caso não sabeis, porventura, não ouves, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não tentaste para os fundamentos da terra? 22. Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos os moradores são como os gafanhotos, e é ele quem estende os céus como os cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23. E é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nutridade os juízes da terra. 24. Mal foram plantados e semeados, mal se raigou, né? Se raigou na terra o seu tronco, já se seca quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. 25, vamos ler até o 25. A quem, pois, me comparaste, para que eu lhe seja igual, diz o Santo de Israel? A quem? Infelizmente, não bastasse os católicos comparar com imagens de escultura, vem os evangélicos dizendo que são cristãos, conhecedor da palavra, e compara um pedaço de pão com quisuco, com corrente, com fita no braço, um crucifixo no pescoço, pedaço de tijolo, vassoura, caneta, copo d'água, e vira essa parafernália toda. E em cima desse poder, meus amados, que eu queria falar mesmo, desse poder desse Deus aqui, a quem ninguém pode comparar, porque não há comparação para ele. Nós tínhamos um outro homem, um outro profeta, que tinha muito poder, tinha muita fé. O profeta Elias. O profeta Elias, meus amados, só para você ter uma noção, que eu sei que se você já foi ou é ainda religioso, você já deve ter lido essa história. O profeta Elias, ele não se incomodou com o que ia acontecer naquele país lá de Israel. Simplesmente ele falou que não chovesse durante 3 anos e meio. E ele, para falar, profetizar isso aí, ele não disse em nome de Jesus, nem em nome de Yahshua, é o nome que chama de Deus, como é que chama? Ele não falou, ele não profetizou em nome de Jesus, nem em nome de Deus Pai. Ele falou, sobre a minha palavra, eu ordeno que não chova aqui em Israel por 3 anos e meio. Não se incomodou com a economia do país, simplesmente ele profetizou. Sobre a palavra dele, não foi sobre a palavra de Deus. Eu quero que você entenda o poder que tinha na boca deste profeta. Esse mesmo profeta, ele enfrentou 450 homens, 450 profetas de Baal e matou todos. 450 profetas de Baal. E Deus era com ele. Mas levantou-se uma mulher, depois de ter feito a chuva cessar por 3 anos e meio, depois de ter matado 450 profetas de Baal, levantou-se uma prostituta, uma mulher, uma prostituta, que jurou de dar fim à vida dele. Ele teve medo.
teve medo e se escondeu. E Deus apareceu para ele no esconderijo onde ele estava e disse: o que faz aí, Elias? Não, Deus, eu sabe, né? Eu fiz que Israel ficasse 3 anos e meio sem chuva. Eu matei 450 profetas de Baal, mas Jezabel me tocou aqui. E o que é que aconteceu com Elias? Deus disse: ó, eu vou tirar você daqui e você não vai ser mais profeta. Levantou Eliseu no lugar dele. Por quê? Ele se acovardou. Elias se acovardou. Tanto poder que ele tinha, ele se acovardou, mas se amedrentou, se deixou uma mulher pôr medo na mente dele. Por um pouco ele deu um branco na mente de Elias, que ele esqueceu quem era ele, a que Deus que ele servia. E é o que nós vemos aí, principalmente no sistema religioso, que muitas das vezes eles esquecem quem é o Deus deles e quem são eles, aonde eles estão sentados. Aí fica com medo dos homens lá de Brasília. Faz jejum, pede para fazer jejum, pede para fazer não sei o quê, pede para orar, fazer vigília. Por quê? Não conhece o poder do Deus que segundo eles têm. Não conhece. Então, meus amados, está na hora de nós conhecer o poder do Deus que nós temos e tomarmos posse dele. Nós não somos mais herdeiros, nós somos donos do poder de Deus e temos que fazer essa diferença. Amém? Tem 3 passagens aqui pequenas, vamos ler ela. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 20, um versículo só. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mais do que pedimos, do que o que pensamos. Conforme o seu poder que opera onde? Num copo de quiçu? Num pedaço de pão? Opera onde, meus amados? Opera em nós. O poder de Deus opera em nós. Mas é preciso ter fé para fazer isso rodar. Se você não tiver fé, você não faz isso rodar. Você sai por aí, você tem um carro, não sai com ele com medo de ser roubado. Muitas das vezes você não sai nem de dentro de casa, com medo de ter um ladrão lá fora esperando. Porque você não faz essa fé que está dentro de você rodar. Hebreus, vai lá em Hebreus novamente. Hebreus capítulo 13. Para cá passou de 1 hora. Esse relógio já roda demais quando eu estou aqui. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito, Deus tem dito, é isso que Deus tem dito. Deus nunca mandou você parar, Deus nunca mandou você voltar. Ele tem dito, vai em frente, que eu sou contigo. De maneira alguma te deixarei, de maneira alguma. E como que eu vou levantar de manhã e me cuidar de dizer, Deus cuida de mim? Como, meus amados, eu vou me preocupar com isso? Se o Deus está dizendo aqui, de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei. Nunca, nunca, jamais te abandonarei. Como que eu vou levantar de manhã e pedir para Deus cuidar de mim? De manhã eu agradeço a Ele só. Pedir nada. Nunca temos. 6. Assim confiemos. Confie, meu amado. Confie em Deus, esse Deus que está dentro de você. Não tema. Se você tem um carro, não fique dando dinheiro para ninguém. Confie que Deus está com você. O ladrão não vai te roubar. Confie. Você precisa ter confiança.
Assim confirmemos, confiadamente, o Senhor é o meu auxílio. Meus amados, se eu estou com Deus, eu tenho medo de ladrão, meus amados. Como que eu vou ter medo de ladrão se eu tenho um Deus desse dentro de mim? Eu vou andar com medo de ladrão, com medo de ladrão rouba meu carro. Que o ladrão me rouba minha carteira, rouba meu celular. Eu vou andar com medo, meus amados. Quem tem um Deus desse pode andar com medo. Pelo amor de Deus. Confiadamente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Não temerei. Quem me poderá fazer? Quem me poderá fazer o homem? É isso mesmo? Quem poderá me... Cadê? Não temerei o que me poderá fazer o homem. Eu não temerei o que poderá fazer o ladrão. Ele vai roubar o pai dele, mas ele não vai roubar. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 13, do 13 ao 16. Versículo 13. Ele nos libertou. Você precisa pôr isso na sua mente que você está liberto. Você não precisa de homem, não precisa fazer campanha, não precisa comer que suco, não precisa comer pão. Ele te libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Transportou ou vai transportar quando eu morrer? Nos transportou. Nos transportou para o reino do seu Filho, no qual, no reino do seu Filho, do Filho do seu amor, no reino do Filho do seu amor. Entendeu? Agora, quem escreveu isso aqui? Volta a falar de novo. Quem foi que escreveu aqui? Paulo. Que ano? No ano 61. Então, no ano 61, Paulo e todo aquele povo, eles estavam vivendo o reino de Jesus de Nazaré. Então, na cruz, Deus já tinha transportado espiritualmente eles para o reino do Filho do amor, do seu amor. Mas e hoje? Hoje nós não vivemos no reino do Filho do seu amor. Hoje nós vivemos no reino do Pai, porque Jesus entregou, devolveu o reino para o Pai. Leia em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Jesus devolvendo, o Filho devolvendo o reino para o Pai. Então nós não vivemos mais em reino de Jesus de Nazaré, meus amados. Nós vivemos no reino de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Amém? Versículo 14. No qual temos a redenção. Temos ou vamos ter? Temos a redenção, a remissão dos pecados. Temos ou preciso pedir? Temos, já temos. Não precisa ficar pedindo, já temos. Que foi dado uma vez por toda. 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas a criação. 16, vamos ler até o 16. Tem mais uma passagemzinha. Pois nele fomos criados, como é que está aqui? Pois nele foram criadas, né? Vamos ler do jeito que está escrito. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis, né? As coisas físicas, e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principados, quer potestade. Isso aqui os crentes chamam-se de Satanás, mas aqui quer quem mande, ou quer que seja aquele que é mandado por quem manda. Eu vou só dar um pequeno exemplo aqui. Alexandre de Moraes é um principado. E os protestados? A Polícia Federal, que está a serviço dele. Pronto. Está aqui, ó. Não tem Satanás na vida do cristão. Não existe Satanás, pelo amor de Deus. É só nós entender a palavra. Lemos o versículo 16? Soberanos, versículo 16. Tudo foi criado por ele e dele. Tudo foi criado por ele,
dele é para ele. Dele é para... Não tem nada de Satanás aqui, meus amados. Aqui não foi criado nada para Satanás. Porque quando eu já tenho um vídeo aí no YouTube mostrando quem é o Satanás. Não é um ser de cauda. Esse Satanás é aquele que deita com você ali todas as noites, acorda com você, faz sexo com você. É a nossa carne. Basta nós conhecermos. Agora, sem conhecimento, é mais fácil dizer que tem um Satanás aqui na minha porta, como eu estou cansado de ver esse posto nas redes sociais por aí. Tem um sei aí na tua porta, tem, não sei quem. Meus amados, pelo amor de Deus. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo só. Um versículo só, aliás, né? Jó 42. E assim nós encerramos esse banquete. Para mim isso é um banquete. Eu recebo isso como um banquete para a minha vida, porque isso me faz crescer espiritualmente, isso me fortalece a enfrentar o meu desafio do dia a dia na estrada aqui em casa. Não pense você, porque eu vivo graças que eu não tenho meu desafio. Todos nós temos o nosso desafio, mas nós confiamos nele, que nesse desafio nós vamos vencê-lo todos. Já está vencido, né? Todos. Amém, meus amados? Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos, meus amados, você tem a noção do poder do que é. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou falar para você como que é. Quando o crente diz, levanta de manhã e diz, Deus cuida de mim. Pô, se nós já estamos nos planos deles, que ninguém pode mexer conosco. Então, se eu não falar isso, não é isso que você entende ou não? Porque eu entendo desse jeito. Se eu levantar de manhã, se eu não disser, Deus cuida de mim, pronto, estou entregue na mão de Satanás. Por quê? Porque eu não disse, Deus cuida de mim. Meus amados, cadê a mente desse povo evangélico, esse povo religioso, que não funciona. Com isso, eles vivem a deriva ali. Viva a deriva. Eles têm muito mais medo de um Satanás que é abstrato, não existe. A palavra abstrato quer dizer que não existe, né? Do que Deus. Porque a cada 10 palavras que um crente professa, 6 é Satanás. É que Satanás é diabo, quer. Então, meus amados, esta palavra, eu recebo esta palavra para a minha vida. Se você recebe esta palavra, então você é um filho de Deus, que Deus cuida de você a 24 horas por dia, aliás, né? Sem precisar você ficar pedindo. Porque a Deus nós só temos a agradecer. Tá bem? Então agradeça a Deus pelo dia de hoje, pela noite que você vai dormir, pela manhã que você vai se levantar, pelo seu trabalho que vai ser executado com paz, com amor no coração, com alegria. Agradeça a Deus e paz eterna a todos nós. Amém? E até domingo.